Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, estou aqui mais uma vez no domingo, né? Tô mandando essa live antes para que na hora da nossa videoconferência a gente possa trocar mais opiniões e falar mais, vocês falarem mais e eu menos. Porque o objetivo é que vocês tenham assim entendimento de tudo que a gente está passando para vocês enquanto conteúdo, né? Então, pessoal, hoje nós vamos abordar o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nessa passagem do capítulo 8, Jesus, então é apresentado ali uma passagem de Mateus, né, onde Jesus tem contato com algumas crianças, né? As crianças correm e vão ter com ele e os discípulos afastam as crianças, achando que as crianças vão incomodar o mestre, né? E ele diz assim, zangado, né, com a atitude dos discípulos, ele responde o seguinte: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, o que Jesus quer dizer com isso, né? Que a pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. E a criança, ela não é egoísta e nem orgulhosa. Nós não nascemos na condição infantil, na condição de bebês e vamos caminhando para a vida gatinhando, depois dando os primeiros passos, dizendo as primeiras palavras e recebendo a educação dos nossos pais. A cada encarnação não é por acaso, tá? Nós sabemos que a criança, ela traz atrás de si uma vida no passado, uma outra encarnação onde ela teve experiências e quando ela renasce no corpo físico, ela traz uma experiência talvez milenar. Mas em todas as nossas encarnações, nós vamos nascer na condição de bebês e vamos ter que fazer toda a caminhada de volta. Porque a providência divina permite isso, para que nós cresçamos e evoluamos e nos reeduquemos. E aí, nesse momento da nossa existência, até os 7 anos mais ou menos, nós não temos lembrança alguma da nossa vida anterior, a não ser através de sonhos, recordações do espírito, que talvez nos acompanhem, mas quando nós estamos despertos no corpo físico atual, nós não lembramos de nada. E aí nós recebemos a educação dos nossos pais, dos nossos genitores, dos nossos avós ou dos nossos professores, na intenção de que nós reeduquemos o nosso espírito para uma nova experiência e que a gente faça escolhas diferentes da última existência que vivemos no corpo físico ou das últimas, né? Porque toda a existência nossa é uma oportunidade de resgatar débitos passados, mas não é necessariamente da última, pode ser das últimas ou de uma bem anterior. Algum débito que a gente ainda traz e precisa estar passando pela experiência para provar que nós evoluímos enquanto espíritos. Então, enquanto nós estamos nessa condição infantil, nós temos a pureza e nós temos a simplicidade. A criança não tem mágoa, a criança não guarda ressentimento, a não ser quando ela é maltratada, né? E quando ela é maltratada, às vezes tem crianças que são maltratadas desde o ventre materno, ela traz consigo muitas marcas, né? E as apresenta na vida adulta ou na vida já senil, né? Em muitos casos assim de que lá na senilidade, na velhice, a pessoa vai apresentar comportamentos infantis de coisas que ela não tenha superado na sua fase infantil por maus tratos ou por má condução dos genitores, né? Mas o que eles fazem, o que nós pais fazemos com nossos filhos e o que os nossos
pais fizeram conosco, é responsabilidade deles. Nós temos que nos manter, claro que quando nós somos crianças imaturos, nós não temos noção ainda de quão grande é a caminhada que nós vamos fazer, né? E muitas vezes nós paramos na mágoa, no ressentimento, culpando os nossos pais, mas aí nós nos tornamos adultos e temos os nossos filhos. Muitos de nós, quando não saímos desse círculo vicioso, acabamos passando para os nossos filhos muitas vezes dos nossos traumas infantis e dos nossos maus tratos. Repetimos muitas vezes os erros com os nossos filhos, os erros que os nossos pais cometeram conosco, a não ser quando nós temos o despertamento da consciência e tentamos modificar esse comportamento, né? Mas não raro, às vezes, os nossos filhos nos testam a paciência a ponto de que a gente acha que até que precisava agir como os nossos pais, mas isso é só um teste. Nós temos que vencer essa tendência e quebrar essa corrente, essa tendência a repetir os erros dos nossos pais, achar que erros passados podem se tornar verdades diante das dificuldades que às vezes se nos apresentam. Então, considerando-se que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Aí alguém pode dizer assim, tá, mas tem crianças que nascem e são jogadas no lixo. Que justiça há nisso, né? Que amor fraternal dessa mãe, né, de fazer isso com o filho. Bom, ela vai responder por esse ato. Nada justifica o ato de jogar um filho no lixo ou abortar um filho. Nada justifica. Porém, o espírito que passa por essa experiência, o espírito da criança que passa por essa experiência, essa criança tem algo a resgatar e tem algo a aprender. Nós não sabemos se em uma existência anterior, esse bebê não foi uma mãe ou um pai que fez um ato semelhante. Ele precisa passar por essa experiência porque talvez não houve o arrependimento necessário. Talvez não houve o resgate necessário. Talvez ele através do seu orgulho e do seu equívoco dentro do seu coração, ele achou e morreu achando que fez certo, né? Então a justiça divina, ela não deixa barato. Se você agiu assim, nessa ou em outra existência, você vai ter que passar pelo mesmo problema. Basta que se arrependa disso. Se você se arrepende, aí você vai ter outro tipo de resgate. Quanto à mãe que faz isso? A mãe que faz isso, ela também tem seu grau de responsabilidade. Tudo seria perdoado e tudo seria melhorado se esta mãe agisse com amor. Talvez aquele espírito aprendesse mais com o gesto do amor da mãe, de apesar das dificuldades, apesar das intempéries, aceitar ficar com aquele filho e não jogá-lo no lixo, do que sendo jogado no lixo. Talvez isso vá deixar aquele espírito com mais raiva, com mais sensação de ódio do que o amor. Então, nós vemos aí a frase, o amor cobre a multidão de pecados. Basta que um haja com amor para que os dois se modifiquem. Quando um não age com amor, os dois permanecem equivocados. E isso, às vezes, vai perdurar por várias existências à frente. Então, tudo é a melhor forma de resolver essas situações é através do amor e da pureza de coração. Quando nós temos a pureza de coração, nós vencemos as dificuldades. Uma mãe grávida, né, com 15 anos, alguém chega para ela e diz, vamos resolver esse problema. E ela diz, não, eu vou ter meu filho. Ao grosso modo, a gente diria assim, inocente, ela nem sabe o que ela vai passar. Poderia abreviar tanto esse sofrimento simplesmente tirando essa criança.
mas ela tem pureza de coração, ela tem inocência, ela acredita firmemente que ela vai vencer. É claro que ela vai passar por dificuldades, mas as condições vão se moldar para que ela enfrente e que ela vença. Esse filho muitas vezes vai ser a sua bênção na velhice, a sua bênção no futuro. Às vezes esse filho se torna uma grande personalidade nas artes, nas ciências, na educação, até mesmo no círculo familiar, como uma pessoa que vem a ser o esteio da família. Então, vale a pena sempre investir no amor e na vida e acreditar na pureza de coração. Então, a partir do nosso nascimento, a gente vai retornando gradativamente aos nossos impulsos. Então, depois dos 7 anos, muitas vezes nós começamos a mostrar as nossas ao que viemos, né? Nosso comportamento se molda. Quando nós chegamos ali na fase da adolescência, então aquilo tudo está fervilhando. Somente com a maturidade que nós vamos vencer tudo isso. Então, nós temos que ter força, coragem e determinação. O Espírito, pois, então enverga temporariamente a túnica da inocência e assim Jesus está com a verdade, quando, a despeito da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo de pureza e simplicidade. Porque se nós não tornarmos humildes como uma criança, sensíveis e humildes e puros de coração, nós não vamos entender o que Jesus tem a nos mostrar, tem a nos ensinar. Então, que nós sejamos dignos das promessas dele. Uma boa tarde a todos. Encontro vocês hoje às 18 horas na nossa videoconferência para todos aqueles que puderem estar presentes. Tá bom? Beijão!